Olá, boa noite. Me chamo Tatiane Viana e quero agora gravar mais um vídeo para vocês no meu canal do YouTube com um assunto muito bacana e eu quero chamar a sua atenção porque você que ora, esse assunto ele é muito interessante porque muitas pessoas elas oram e não sabem se o que estão orando é da vontade de Deus. E muitas pessoas, quando elas oram, elas falam assim: ah, se for da vontade de Deus, Deus vai me dar. Só que a fé, ela não funciona dessa maneira. Você tem que saber se o que você está pedindo é da vontade de Deus ou não. Porque se for da vontade de Deus, vai acontecer. E se você não sabe se é da vontade de Deus, não vai acontecer. E a fé, na verdade, ela só opera quando você tem certeza de alguma coisa. Então eu ouço muitas pessoas fazendo orações fervorosas e no final da oração elas falam: "Se for da sua vontade, Senhor". Então, na verdade, elas estão anulando a oração delas, porque se elas estão orando com fé, elas têm que acreditar naquilo que elas estão pedindo. Então eu vejo muitas pessoas fazendo esses tipos de oração, orando e muitas pessoas falando: se for da vontade de Deus vai acontecer, se for da vontade de Deus isso, se for da vontade de Deus aquilo. E na verdade, você tem que entender o que você está querendo, o que você está pedindo, está alinhado com a vontade de Deus? Se está alinhado com a vontade de Deus, não tem como não acontecer, não tem como não dar certo. Então você não precisa dizer se for da vontade de Deus. É da vontade de Deus quando você entende a vontade de Deus. Então nós vamos esclarecer bastante isso, vamos estar falando sobre esse assunto e eu quero incentivar você a entender, a estudar a palavra, a buscar conhecimento, buscar revelação para você de fato entender a vontade de Deus para a sua vida. Vamos embora conosco? E o texto que eu vou usar aqui de referência, ele se encontra lá em 2 Coríntios. Eu anotei aqui o capítulo 1 de 2 Coríntios, o verso 20, que diz assim: em Deus nós temos todas as promessas, nós temos o sim e nós temos o amém. Se você tem o sim e o amém em todas as promessas de Deus, você a partir daí você pode entender que é da vontade de Deus o que você está pedindo. Agora você tem o sim, você tem o amém em todas as promessas. Você tem que entender quais são essas promessas. Que promessas são essas? Para você entender essas promessas, você precisa entender a obra consumada da cruz. Você precisa entender o sacrifício de Jesus, o que ele fez. Então, quando você entende a obra de Jesus, você sabe o que ele fez, em Jesus você é curada, em Jesus você é próspera, em Jesus você é abençoada, em Jesus você pode ter um casamento abençoado, em Jesus você tem uma família feliz. Então, todas essas coisas em Jesus é possível porque você entende o sacrifício de Jesus, o que ele fez. Ele se entregou. Então, em Jesus você é salva, em Jesus você é santa, em Jesus você é justificada. Quando você sabe o sacrifício, o que Jesus fez, você tem uma garantia de que o que você está pedindo é da vontade de Deus. Então você não precisa ficar falando se for da vontade de Deus. Não, simplesmente você agradece, você sabe que é da vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia nos diz que eu tenho 2 filhos, então a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que o meu ventre é frutífero, que os meus filhos eles são uma nação. Então falam muitas coisas a respeito dos meus filhos. Se eu sei que os meus filhos são todas essas coisas, e por um acaso hoje os meus filhos não estejam manifestando isso, se por um acaso você tem um filho que não esteja na direção certa, nos caminhos de Cristo, você não tem que dizer, ah, se for da vontade de Deus ele vai ser salvo. Não. Caramba, ele já cumpriu, ele já te deu, ele deu esse filho para você, tem muitas promessas acerca desse filho. Como que esse filho não vai ser abençoado? Então você não tem que orar, se for da vontade de Deus, o Senhor vai salvar o meu filho. Não. Você tem que orar à vontade de Deus. Porque você tem o sim, você tem o amém, todas as promessas. Então agora você vai declarar vida sobre esse filho. E não, ah, se um dia Deus quiser salvar. Não, meu filho é salvo, porque eu creio assim, porque Deus me deu uma promessa, então ele é liberto, ele é abençoado. E por aí vai, no seu casamento, na sua vida financeira, em todas as áreas você tem o sim, você tem o amém. Então agora você não tem que mais ficar falando se for da vontade de Deus.
Outra coisa também que muitas pessoas falam, se for da vontade de Deus, você quer viver uma profissão, né? Você está gerando algo que você quer conquistar, você quer ter uma carreira, você quer ser uma pastora, você quer ser um evangelista, você está buscando algo. E aí você fica, se for da vontade de Deus, eu vou ser. Não, se Deus colocou no seu coração e você sabe que veio do Espírito, você simplesmente vai correr atrás, vai batalhar, vai fazer, porque é a vontade de Deus para sua vida. Você não vai esperar cair do céu, você simplesmente vai fazer o que tem que ser feito, porque aquela é a vontade de Deus para sua vida. E você vai se formar, e você vai ter uma carreira, e você vai ter o emprego que você quer. Deus disse que Ele já abriu as portas, nós temos a chave, sabe? Ele nos deu a chave do reino. Então muitas pessoas ficam, se for da vontade de Deus, Ele vai abrir uma porta de emprego para mim. Não, Ele já abriu uma porta de emprego para você. Aonde você quer trabalhar? Decida onde você quer trabalhar, que tipo de emprego você quer ter, qual carreira você quer seguir. E a partir dali, você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Mas não é se for da vontade de Deus, não. Você já tem o sim e o amém dele. O que você está esperando? Sabe? Então muitas pessoas ficam nessa coisa, se for, se for, se for, e aí nada acontece na vida dela, porque de fato elas não conseguem entender que elas são herdeiras, que elas receberam uma promessa, que elas têm uma palavra, que elas têm o sim e o amém, todas as promessas do Senhor, e por que ficar falando se for da vontade? Não, é da vontade de Deus, é você que decide. Eu decidi que eu vou fazer uma viagem o ano que vem, então eu não vou ficar, se for da vontade de Deus, eu vou viajar. Não, eu decidi que eu vou tirar férias com minha família, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas eu vou viajar, sabe? Então você tem que parar com esse negócio de se for a vontade de Deus. E aqui na palavra do Senhor também, em Efésios capítulo 1, no verso 3, diz assim, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestes em Cristo. Então, em Cristo, Ele já te abençoou. Em Cristo, você já tem todas as promessas. Tudo aquilo que o Senhor já liberou. Por isso da importância de você se relacionar com a palavra, para você poder saber dons espirituais, manifestações do Espírito, coisas nessa terra também, porque ele diz que nós podemos reinar em vida como os reis e sacerdotes, sermos supridos. Todas essas coisas ele já liberou sobre nós. Então você não precisa ficar falando se for da vontade de Deus. É da vontade de Deus, então vai manifestar na minha vida. É assim que a fé opera. A fé, ela não tem como, gente, é impossível. Então, vocês têm que mudar esse pensamento, essa mentalidade. Vocês têm que entender. O que eu tô falando aqui vai quebrar muitos princípios, muitas coisas que vocês aprenderam, mas que de fato vocês têm que entender que se Deus falou, é da vontade dele e vai acontecer na sua vida. E aí você não vai mais ficar orando, pai, se for da tua vontade, eu vou fazer curso tal. Se for da sua vontade, eu vou casar com fulano de tal. Se for da sua vontade, esquece isso. As suas orações não podem mais ser assim. A sua oração tem que ser uma oração de certeza, uma oração de fé, uma oração que sabe que ele já te deu essa promessa e vai manifestar na sua vida. Então, depois que você consegue entender todas essas coisas e você sabe que de fato você pode tomar posse disso que você está orando, você tem que entender por que às vezes não acontece. Irmã Tati, eu orei, eu tinha fé, eu sabia, porque Deus me deu isso, Ele falou que ia fazer. Mas Ele não fez. Por que Ele não fez? Porque às vezes tem a motivação do seu coração. Ele também pesa a motivação do coração. Então, por exemplo, muitas vezes uma pessoa ela tem orado, tem confessado, tem pedido ao Senhor algo que sabe que o Senhor já liberou, como por exemplo uma cura, o Senhor já liberou, só que às vezes a motivação do coração daquela pessoa está errada. Aquela pessoa, ela quer que aquilo se manifeste na vida dela para ela mostrar alguma coisa para alguém, para ela mostrar que ela é melhor, para ela mostrar que ela é capaz. Não, eu vou fazer esse curso, eu vou me formar, eu vou ter essa carreira, porque eu vou mostrar para fulano de tal que eu consigo. Eu vou fazer o meu casamento ser maravilhoso, porque eu vou mostrar para fulana de tal que eu posso ter um casamento abençoado. Eu vou comprar esse carro porque eu vou mostrar para fulana de tal. Então, gente, essa motivação errada é que leva as coisas não acontecerem na sua vida. Se a sua motivação está certa, se o que você tem orado está alinhado com a vontade de Deus, você não precisa dizer se for da sua vontade, Senhor. Não, simplesmente.
Se estiver tudo alinhado, você pode ter certeza que vai manifestar na sua vida. Então, receba essa palavra e simplesmente confesse ela, declare: você tem o sim e você tem o amém em todas as promessas de Deus para sua vida. Um beijo.